galera, eu por aqui e o convidado de hoje é Lucas Darley, engenheiro da BFC, nascido na cidade de Riacho de Santana, Rio Grande do Norte, estudou engenharia elétrica na Universidade Federal de Campina Grande, obteve a Bolsa de Excelência Internacional da Fundação Grenoble UNP, concluiu seu duplo diploma na ECISA no setor de eletrônica, computação e sistemas, além de ser o maior investidor de bitcoins da França. E aí, man? E aí, Tudo bom? beleza? Então, vamos lá. Inicializando aqui mais um episódio do podcast, queria pedir para vocês já ativar o sino das notificações do YouTube. A gente está no TikTok agora também, estamos no Instagram e você pode estar escutando o podcast no Spotify. Sigam a gente em todas as plataformas, isso vai ajudar a gente a crescer o canal e ajudar vocês também. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente sentar, só bater um papo, nada fora do modelo de entrevista aqui, que é realmente bater um papo, contar um pouco como foi tua história de intercâmbio, quais foram as tuas experiências, bater um papo, discutir, né? E hoje tu mora na cidade de Grenoble, já faz Sim. quanto tempo? Que eu moro aqui ou Em que eu tô na Grenoble. França? Em Grenoble fazem 2 anos e meio. 2 anos em Grenoble, 3 na anos. França, quanto tempo? Na França, 5. Quase 5. Então, quase 5 anos. Então, a gente já tem aqui uma das pessoas mais experientes aqui que eu conheço, já aqui na França, né? Tu veio aqui por meio de 2 bolsas de estudos, né? Uma bolsa de estudo, na Foi uma verdade, bolsa de estudo. que foi de excelência acadêmica. Sim, da E Fundação. hoje tu trabalha como engenheiro já, né? Isso. Então, eu queria que tu se introduzisse pro pessoal, falasse um pouco assim, inicialmente, o que é que tu faz hoje e qual foi o modelo da bolsa. Uhum. E depois a gente vai passo a passo, pegando toda a tua trajetória lá do sim. início até hoje. Então, eu sou engenheiro eletrônico, né? Trabalho na empresa BFC, como você falou, desde 2021. Eu fiz o curso de engenharia elétrica na UFCG, né? Como você. Sim. E durante a graduação eu tive a oportunidade de tentar essa bolsa de excelência internacional da Fundação Grenoble UNP. E aí vim fazer 2 anos do curso de engenharia aqui, engenharia eletrônica e sistemas embarcados na ECISA. Ok. Acho que a gente vai falar um pouco, que era em Valence, foi a primeira cidade que eu morei aqui na França. E depois, quando concluí os 2 anos de curso lá, voltei para o Brasil, terminei o curso na UFCG e aí voltei para a França novamente para continuar o contrato de trabalho, né, Sim. na empresa. Perfeito, Então, esse total aí, eu cheguei em 2019, em agosto de 2019, e estou aí até hoje. Em 2021 esse ano. fui durante 3 meses para concluir o curso lá na UFCG e aí voltei. Entendi. É basicamente o percurso Sim, que eu tive também, né? E vem cá, tu veio para a França então em 2019, né? sim. Tu participou dessa bolsa de estudos que é de excelência internacional. Uhum. Onde tu encontrou essa bolsa de estudos? Como foi esse processo de conseguir essa bolsa? Então, eu estava me preparando, na verdade, para tentar o Brafitec, né, Sim. que é um programa bem mais conhecido, comum, de bolsas aqui para a França, né? E aí, no ano que eu vim para cá, em 2019, no início do ano, não teve Brafitec na UFCG, porque o edital tinha acabado no ano anterior, né? Era até 2018. Sim. E não foi possível renovar. Acho que o governo estava cortando alguns gastos ali, e aí o edital do Brafitec não foi renovado. Então, o que eu acho que aconteceu foi que, para manter o contato e o intercâmbio de alunos da UFCG com a ECISA, né, que faz parte do Grenoble UNP, o pessoal daqui, junto com o professor, né, discutiram com a coordenação, discutiram para ver se era possível ter alguma bolsa que viesse daqui, né, da França, se era possível arrumar algum tipo de bolsa para algum aluno, 1 ou 2, não sei. E aí, nem o professor, na verdade, lá da UFCG, né, que coordenava o Brafitec na época, sabia se ia ter a bolsa de fato, mas ele fez uma seleção dizendo que existiria a possibilidade de concorrer a uma bolsa. E aí, quando ele fez a seleção, né, com os alunos da UFCG, ele me indicou. E aí, uma semana depois, quando eu tinha enviado toda a documentação, né, enviei CV, cópia do passaporte, carta de motivação, né?
Enviei toda a documentação, uma semana depois eu recebi um e-mail só dizendo que eu tinha ganhado uma bolsa, valor X, tantos meses, 10 meses na verdade, e aí começaria em setembro de 2019. E aí foi quando eu soube o tipo de bolsa exatamente, que se chamava Bolsa de Excelência Internacional, que né? aí eu fui procurar mais informações, e aí um amigo meu que já morava aqui, já sabia algumas coisas sobre a Fundação Grenoble INP, que eu não sabia até então, e me informou, e aí eu fui fazer o resto das coisas, né? Fazer o visto Sim. de estudante, essas coisas. Qual foi, tipo, tu conseguiu o visto de estudante, né? Sim, no Aí, início ele de estudante sempre. tu fez esse visto, qual foi o lugar? Porque, tipo, na Paraíba não tem, né? No Não meu tem. caso foi Brasília, como foi pra Foi ti? pra Brasília também. Porque eu acho que tinha em Recife até 2018, não sei. Mas no meu ano eu tive que ir pra Brasília. Sim, Leonel até fez um comentário aqui que, tipo, eles ficam alternando entre Recife e Brasília. Recife e Brasília. No meu ano foi Brasília, por Pra exemplo. mim, Aí outros amigos da gente já foi Recife, que é do lado, e o custo é bem menor, né? Porque tu recebeu algum tipo de auxílio pra estar fazendo esses vistos, indo pra Não. Brasília pra tirar? Então, Como tu fez assim? diferente do Braftec, né, que dá Sim. vários auxílios, auxílio de instalação, das passagens, dá ajuda para seguro-saúde, esse Sim. tipo de coisa. Nessa bolsa eu não tive essas ajudas. Eu recebi, como eu falei, recebi só um e-mail com alguns detalhes e aí tinha lá marcado só que era uma bolsa de 1.000 euros por mês durante 10 meses. Sim. E aí naquele início eu fiquei, eita, será que dá, será que não dá pra se até manter mesmo e tal. complicado, né? Porque, tipo, uma pessoa que não tem renda nenhuma, como é que ela faz? Até pra se preparar pra ir. E é que sem conhecer também, né, o custo de vida daqui. Sim. E aí conversei com vários colegas que já moravam aqui e eles falaram, não, 1.000 euros dá tranquilo, dá sossegado. Hoje a gente sabe que 1.000 euros hoje realmente a gente dá. sabe que Mas eu dá, digo até a preparação, por exemplo, se um aluno vem com uma bolsa pra aqui, mas só vai receber a bolsa a partir do momento que ele chega, por exemplo. Tipo, o meu caso era esse, né? Eu só Exatamente, ia receber então, quando chegar. tu teve que arcar com a passagem de avião, tu teve as duas, né? Tanto pra França quanto pra Brasília. Pra tirar o Tu visto teve primeiro. que arcar com visto. Tu lembra o valor do visto que tu teve que pagar? Cara, foi tanta coisa que eu tive que pagar que eu não lembro não. Tu mas... tinha passaporte na época, tu teve que... Não. Tu fez tudo de uma vez, né? Tinha passaporte Tu já porque, tinha passaporte. assim, Tu já tava se preparando, então tu já tinha... Eu já tava se preparando e no ano anterior eu tinha tentado, em 2018, Braftec, né? tinha tentado outra bolsa e já tinha feito o passaporte, só que aí não passei. Por causa de outra passar, bolsa, tu já tá com o passaporte na aí mão. não passei ali em 2018 e aí eu esqueci, assim, tudo isso de francês. Eu pensei, não, eu já tô aqui no final do curso, eu tava no 7º período. O curso ia ser 10, 11 períodos. 12, talvez. Aí eu pensei, não, vou focar aqui no resto do meu curso, já que o Braftec não tem mais, não vale a pena nesses últimos semestres focar no intercâmbio, pra tu não tinha mais perspectiva, não tinha perspectiva, né? porque nos editais sempre era máximo 80% do curso, eu já estava próximo ali. Sim. É tanto que quando eu vim, eu tinha 90% do curso quase feito, né? E é porque, assim, como eu falei, o professor fez uma seleção interna, não tinha edital, mesmo, ele não sabia se ia ter realmente a bolsa, foi uma coisa mais, ok, a gente vai tentar, quem tiver interessado, mande, e aí ele selecionou entre as pessoas que mandaram, né? Entendi. E agora, tipo, com relação aos critérios avaliativos, por exemplo, para tu passar nessa bolsa dentro da seleção da UFCG, o que é que tu precisou? Tu precisou, por exemplo, de uma prova, né? Então, como não tinha um edital, né, diferente do Braftec, o Braftec é tudo detalhado, assim, quer uma nota mínima de CRA, quer que você já tenha uma nota de B1 no teste de proficiência. Algumas coisas nesse sentido, tem que ter participação em projeto extracurricular, esse tipo de coisa. Nessa seleção não teve um edital. Então, assim, o que eu digo é que tudo que você fez durante a graduação ajuda, né? Sim. Eu acho que quando ele fez a seleção, levou em conta as notas, CRA, as participações, o nível de francês, porque a gente fez uma pequena entrevista, uma entrevista com ele em francês, né? Básica, mas teve que fazer. Qual foi o professor? Freire. Então, Freire, no caso, esse professor em particular, ele fala francês, né? Então,
Para Sim. ele até esse intercâmbio entre Porque os ele alunos. pode ver, né, o nível de francês da pessoa que ele está Exatamente. indicando, né? Alguém que não fala nada e que chegou ali assim agora, viu a oportunidade sem estar preparado, ia ser, em teoria, Meio que mais injusto difícil até do para que para alguém que você já que já estava estava. se preparando. Chegar a Sim. um só porque tem um score maior, alguma coisa assim, e Uhum. pegar, tipo, essa tua oportunidade de vir, né? Então, assim, dizer o que foi, eu acho que tudo que você faz na graduação, de todo o seu envolvimento em atividades extracurricular, monitoria, PET, esse tipo de coisa, vai ajudar no seu currículo, né? Sim, com Mas eu acho certeza. que mais importante é a língua mesmo, para esse ponto aí. É a língua, né? A língua, se A você, tipo, língua tem a prova de e uma proficiência, nota, né? E uma uma nota, nota. assim. E como tu fez, assim, pra se preparar pra essa prova de proficiência? Tu fez a prova do Delphi também? Sim, Fez a prova eu do Delphi. tava, Como foi essa preparação? como eu falei, eu estava me preparando para o Braftec. Desde 2016, eu entrei na universidade em 2015 e eu sempre quis fazer intercâmbio. Sim. Eu não tinha assim um lugar definido para onde queria ir, mas eu queria ir para algum lugar. Eu queria fazer um intercâmbio porque era aquela época do Ciências Sem Fronteiras, tem muita gente indo para a Ásia, muita gente indo para os Estados Unidos e Canadá, e eu sempre quis fazer isso. Então, quando o Ciências Sem Fronteiras foi cancelado em 2015 ou 2016, alguns colegas tinham me dito da possibilidade do Braftec, que era a mesma coisa, só que só para a França. Então eu fui me preparar para isso. E eu tive que aprender francês. É, e casou bem essa época aí com a oportunidade de fazer um curso na universidade com uma menina, estudante de línguas, eu acho, em francês, da universidade, que propôs dar o curso por mês. Era R$ 50 por mês, 2 horas de aula por semana, no sábado. E era um curso básico. Então eu pensei, vale a pena para testar a Já é um língua, para começo, né? Pra ver um se primeiro familiarizar com a língua. ter um primeiro contato, ver se é próximo do que você estava esperando, se você consegue desenrolar um pouco, porque se fosse uma coisa que assim, no início fosse bem difícil, talvez já teria sido um bloqueio Sim. para o resto, né? Então fiz Tipo esse eu primeiro. fazendo aula de alemão. Eu nunca estudei alemão. Tudo isso é Não. difícil pra É. cacete, velho. Então eu tive esse primeiro contato aí, e aí eu vi que eu estava conseguindo aprender um pouco, porque eu sempre tive dificuldade com línguas. Inglês eu aprendi aqui, quando eu cheguei aqui eu não sabia falar inglês. Então, francês foi o meu primeiro idioma. Eu vi que eu estava aprendendo ali, né? Um pouco, os fonemas eram um pouco mais parecidos com o português, a pronúncia, então, mesmo sendo muito difícil, mas algumas coisas é mais fácil de pronunciar do que o inglês. Então eu vi que eu estava aprendendo e me dediquei, né? Eu disse, então agora eu vou mesmo. Eu vejo que aqui pode dar certo, essa questão de línguas pode dar certo, e o resto foi do CV, assim, eu fui preparando na universidade Na mesmo, né? universidade, né? Estudando, tentando Preparando, tirar nota boa, participando de participando de tudo que outras dá pra coisas. participar, né? E aí fiz também aula particular depois com essa menina. Eu fui para um cursinho na universidade mesmo, curso de extensão, né, para comunidade de línguas Essas aulas francês. não foram pagas, né? Não, Essas, aí foi dentro da gratuito própria na universidade, eles universidade. têm Eles então, a têm, eles importância disponibilizam até de isso. ter esses tipos de Isso, curso, né? então isso Pode, aí ajudou muito, sim, muito. pode te proporcionar fazer um intercâmbio lá na Isso. frente, o pessoal E basicamente às aí vezes nem foi já valoriza. início de 2017, pro final. Quando chegou o final de 2017, eu estava perto de fazer a prova de proficiência do Delphi B1 para tentar a bolsa que eu te falei, que não era Braftec, era outra. Sim. E aí eu falei, pô, para essa prova que eu preciso passar, assim, uma coisa que eu quero, eu comecei a pagar a aula particular com um professor dedicado para essa prova. Aí fiz não sei quantas aulas, mas eu acho que uns 2 meses de aula, toda semana um momento, para essa prova. Fiz essa prova no final de 2017 e aí passei no B1 ali. Já era Delphi, né? Já era oficial, porque hoje, na época, o pessoal fazia muita prova de proficiência na universidade. Sim. Não era nem o Era algo Delphi, mais não era TCE, flexível, né? era Hoje algo em mais dia é flexível. O algo mais Delphi não, regularizado. E aí, como eu já tinha o Delphi, eu acho que isso me ajudou muito em 2019. Quando o professor viu todo o currículo, ele ia, o teste de proficiência Delphi, já B1.
O Delphi, ele é de tempo ilimitado, sabe dizer? É, de tempo ilimitado. Uma vez que você faz, ele vale pra qualquer momento, né? É. O documento sim, né? Mas você tem que falar, senão... Não, claro. Porque quando eu Eu fiz o Delphi sim. foi no final de 2017. E aí, em 2018, eu falei, né? Quando eu não passei, eu parei de estudar francês, Sim, fui me dedicar ao resto da graduação. E aí, em 2019, foi difícil lembrar, retomar as retomar, coisas, né? assim, né? Então, eu tinha um teste que dizia que eu era B1, mas eu não estava falando como um nível B1. Sim, com certeza. Isso aí até que acaba que cria até uma dificuldade pra chegar aqui, né? Porque uma Sim, coisa é muito. quando o pessoal tá se preparando pra fazer intercâmbio no mesmo ano, Uhum. aí faz a prova, meses depois vem pra França. Tu já teve um gap aí, ou Sim, tu mas de deu um uma ano. preparada assim Não, antes? no Gap aí Veio foi menos de um na ano. tora mesmo, Foi. né? E como é que foi essa chegada aqui com relação ao Foi. francês? Com relação Ou à com língua, foi relação à muito. língua e com relação a... Véi, todo mundo praticamente sempre fala que passou um perrengue no primeiro dia. Tu chegou a passar algum Não, perrengue no primeiro dia, principalmente por não, causa do no francês? primeiro dia não. A questão de línguas foi realmente muito difícil. Só que eu tive um pouco de ajuda, que quando eu vim com 2 amigos brasileiros que já falavam francês. Sim, Então a minha chegada aqui, essa primeira adaptação foi mais fácil. entendi. Eu tava sempre com eles, mas assim, eles sempre tentavam deixar que. Assim, eu precisava ter o contato para falar, né? Então, mesmo Sim. estando com eles, em algum momento eu ia ter que sair dessa zona de conforto e falar e aprender. Então, foi mais fácil nesse sentido. A questão de arrumar apartamento, chip de E você teve celular. pessoas ali que puderam te auxiliar, Tive né? pessoas ali Mas e mais o próximas. francês? Não, aí sim, teve muita dificuldade, né? Teve Teve dificuldade, né? dificuldade, eu tive essa facilidade porque eles estavam ali, mas quando eu precisei falar sozinho, foi bem Mas e difícil. tu chegou a fazer cursos aqui de Sim, francês? sim, porque quando a gente chega, acho que Sim, pra você a também, gente fez do Quelf, é, que eles chamam. quando a gente chega, a universidade paga uma escola de línguas por alguns meses, pelo menos lá na ISA era assim, Sim, aqui também para foi assim para se pra a gente se gente. preparar e fazer o teste de proficiência, que nesse caso foi o TCF, de novo. Ah, a gente. Ah, Eu não sei entendi. se você fez, mas a gente Não, a lá se gente não preparava precisou para o fazer a TCF prova. A gente e não era só para precisou. alunos que vinham de países não francófonos. Entendi. Não, na verdade, a gente fazia uma prova que não era uma prova oficial. A Então, nossa era tipo, oficial, o quando eu TCF. cheguei, eu fiz uma prova de nivelamento. Uhum, Aí eu entrei no B1.5, que eles chamam lá. uhum, Aí eu fiz um semestre, aí depois eu subi pro B2.5. Aí depois do B2.5 eu concluí. E aí ou eu ia pra turma do C1 ou eu não sei. precisava mais fazer, porque a Uhum, universidade falou que eu já atingi o B2, que era tipo o tá. mínimo pra você é, tipo, tá lá na graduação. Tanto que no Uhum, inglês foi a mesma coisa. Eu tive que fazer a prova da Cambridge e eu tive que tirar nível B2. sim. Então foi meio que. A Cambridge foi o oficial, eu fiz a prova mesmo. Mas o francês foi uma prova assim do próprio curso. Eles deram Uhum. uma prova, depois teve uma conversação Não, rápida. o Mas a nosso gente foi não um fez um TCF. TCF assim, não. O nosso foi um TCF, que é bem diferente do Delphi. Sim, porque o TCF, no caso, ele que vai te nivelar, né? O Delphi, tu Isso. pega E o você nível pega que o tu que quer, você quer. aí tu faz a prova. O TCF não, eles vão te dar É, questões de nível A1 até C2 e tu vai respondendo e depois ele te nivela sim. naquele ali. Aí esse curso pra gente foi 4 meses. Foram 4 meses. 4 meses. Só que a gente fez o TCF, a gente ainda continuou por mais um mês com o professor, tendo aula Sim. também. E aí nesse momento aí ajudou bastante, claro, né? Tu que fez o Delphi e o TCF, tipo, qual foi pra tu? Não digo mais fácil, porque o Delphi tu não tinha nenhuma experiência Cara, aqui dentro, mas sim. assim, pegando prova com prova. Se fosse pra tu fazer hoje, nível C1, C2, qual que tu preferia, TCF ou Delphi? E por quê? Eu acho que eu prefiro o Delphi, porque o Delphi você tem um momento de fala. O Delphi são as 4, né? Habilidades: Sim, escuta, fala, escrita e. nadação. Ah, é É, escrita, é a é, oral, a ou leitura. listening, né? A Ele tem a leitura, leitura. interpretação de texto que a Isso. gente tem. E aí, o que eu pensei? Pô, eu vou dar meu máximo aqui nessa prova, né? Quando eu me preparei. E eu acho que quando eu fiz a prova oral com o professor, né? É uma conversa com o professor. Eu tentei mostrar para ele o máximo que eu sabia de francês.
Até Sim. então. E ali eu tava assim, tava com tudo na cabeça ainda, tava Isso estudando no na época TCF ou no no Delphi. Delphi, No né? Delphi. Entendi. Então, eu pensei, pô, vou mostrar tudo aqui que eu sei, né? Sim. Independente do que Independente do que vier, vier, eu eu só vou vou falando tudo que tentar, tem de vocabulário na exato, tua. assim, tipo, se eu não souber falar daquele assunto, eu vou dizer com as palavras que eu sei o porquê que eu não sei falar daquilo. Sim. E aí ele pode ver que eu tô interessado, ele pode ver que eu me Sim, sim, dedico e me liguei, me que liguei. sei. Então essa nota dessa parte oral pode ajudar mais a você a ter a média do Delphi Do ali, Delphi, Delphi é. B1 ou B2 Que que eles você tá pegam a soma tentando. de tudo e dividem no Isso. final, né? Então, essa parte pode te ajudar a passar o teste. O que eu acho. Sim. Só que para quem tem mais dificuldade nisso, e eu tive também, mas mesmo assim eu ainda acho que eu me sairia melhor. Para quem tem mais dificuldade nessa parte, o TCF é melhor, porque é escrita e listening. Ah, Só. não tem a fala. Não tem fala. Não tem fala. Tu acha, mesmo no Brasil, não tem a fala se Eu não fizesse sei, aqui? eu fiz aqui, A mas que tu acho que fez não é. precisou, né? Não, não tem fala. O professor tava lá com a gente, mas ele sempre era, sei lá, 1 hora de listening de escrita ou Escrita, leitura, interpretação de texto, isso, né? interpretação de texto, e de outra parte é só listening. Entendi. Então eu acho que para quem não se sente confortável de falar no primeiro momento, o TCF é mais fácil. Mas eu acho que se você tá seguro do que você sabe, eu acho que o Delphi é melhor. E Ah, é aí porque, você tem a querendo ou vantagem não, do você Delphi. Então, escolhe já o nível que você é, quer e você se prepara para para aquilo aquele ali, né? nível. E o Delphi você tem a vantagem de ser limitado o tempo, né? O TCF é válido por 2 anos. Então, Ah, é, tem isso também, eu verdade. preferi o Delphi por causa Verdade, disso. verdade. E aí, então, tu, tipo, chegou na França, teve o pessoal que já tava aqui, então, Uhum. querendo ou não, tu teve essa ajuda pra te dar esse auxílio. E aí, tu começou a faculdade, como é que foi esse início de faculdade? Qual foi o baque, assim, com relação ao Brasil e aqui? Tipo, tu acredita que foi um pouco similar as coisas que tu viu ou foi, tipo assim, extremamente diferente? No início foi um baque mesmo, porque, tipo, eu não tava entendendo nada, né? O professor tava Sim, ali falando, eu entendi algumas palavras assim, ou vendo os gráficos e tal, eu tava entendendo o que ele tava querendo dizer, então teve esse baque inicial aí, né? Acho que para quem chega sem falar muito, de novo, né? Eu tinha passado o teste, mas eu tinha esquecido muito, passei 1 ano sim, sem sim, praticar, sim. então eu vim assim, sem falar, vamos dizer assim. Tinha aquela. Eu sabia algumas coisas, sabia ler em francês muita coisa, mas não vinha, não falava. Sim, Quando você tenta falar, as palavras não vêm. Além da timidez também, né? No início. Então teve esse baque inicial. Em questão de ser diferente com o Brasil, eu achei muito diferente, né? A experiência que eu tive aqui da do Brasil. Falando do curso de engenharia elétrica, né? Você sabe, o nosso ele é bem mais teórico, assim. A gente vê sim. muita teoria, a gente vê muita coisa sobre o assunto. E aqui eles são mais práticos, eles são voltados mais para a prática, assim, o mundo empresarial, como resolver o problema e tal. Como é que a gente pode adaptar isso, fazer isso aqui que o cliente está pedindo, esse tipo de coisa. E no Brasil é mais teórico, mesmo a gente tendo os laboratórios, mas era um laboratório, na minha opinião, alguns, né, mais voltado assim para teoria Coisa da coisa, acadêmica, assim, né? é, Mais bem assuntos mais acadêmicozão, assim. acadêmicos, assim, a gente vai fazer esse circuito aqui, mas às vezes não é nem pensando na aplicação, é pensando em como é que a gente vai analisar o Sim, sinal entendi. aqui e tal. Tipo, a gente não vê muitas bancadas industriais, que aqui a gente É, já vê, né? é. Algo do tipo assim. As próprias iniciativas, né? Não vamos nem falar de estágio, porque na Sim. nossa universidade o estágio é só no final do curso. É obrigatório só no É, final do aqui já curso. tem 3 modelos de Aqui já tem estágio. 3 modelos de estágio, então tudo isso aí influencia. Claro, eu acho que os dois completam, né? Porque no Brasil, como eu falei, a gente vê muita coisa, muita teoria. Eu acho que a gente é mais preparado, assim, em questão de conhecimento, a gente viu muita coisa. E aqui é mais voltado para a prática. Às vezes eu sinto que fica faltando alguma coisa ali. Mas Sim, claro, não dá para ter tudo também, né? Senão sim. isso é um curso de 8 anos. Entendi. E a nível de relacionamento, assim, com os professores, com os alunos? É Hum. tipo, como foi, assim, pra tu? Tu conseguia, tipo, porque, por exemplo, pra mim, só depois, assim, do segundo semestre que eu consegui Uhum. tirar uma dúvida com o professor, assim, lá até ele, te Uhum. perder a vergonha e falar, professor,
não tô entendendo isso aqui, tem como reexplicar pessoalmente. Já no primeiro semestre eu não conseguia fazer Uhum. isso. Esse contato com o professor, no início, assim, como eu falei que tinha ajuda desses meus colegas, era mais por meio deles, assim, eu tinha um colega que estava estudando na mesma turma que eu, que já falava francês, então Ah, ele entendi. tirava as dúvidas, eu estava sempre perto, não era eu diretamente que conversava, assim, que tentava um contato com o professor. Isso aí aconteceu mais no final do primeiro semestre. No segundo semestre tive que fazer isso porque era um projeto industrial, né? Então era Sim, trabalho em grupo com eu e mais 3 colegas desenvolvendo um projeto para uma empresa. Então tinha um professor tutor, então a gente estava sempre se comunicando, tive que falar, né? Mas nesse primeiro momento não, né? Teve que por causa da língua, né? Normal, sim, né? Sempre é por causa da língua, mas eles sabem que a gente é estrangeiro, que chegou agora, que é o primeiro ano, eles têm todo um relatório assim da gente, né? Tem a lista de sim, alunos que chegaram, então eles sabem, eles ajudam, eles sabem se tiver dificuldade, sempre tentam falar, se tiver dificuldade pode vir, tentam explicar de outra maneira. Eu, pelo menos, achei que os professores eram muito gentis nesse sim. sentido ali, porque eles sabem Não da foi. dificuldade que é, né? E aí no segundo semestre foi mais de boa, né? Tive que Você ir tava falar, mais já estava um pouco adaptado mais também, né? adaptado, e no segundo ano também. No segundo ano de curso foi mais de boa. E com os alunos, o meu contato foi é, muito com os outros colegas estrangeiros, né? Que vinham de outros países. Não eram franceses. O nosso grupo era Entendi. mais de pessoal estrangeiro mesmo. Sempre tem muito tunisiano, marroquino e tal. Então tinha gente brasileira, a gente tinha o nosso grupinho, assim. Entrar É no grupo de. impressionante a miscigenação que tem dentro da Sim, sala, né? é. E aí com os franceses, eu particularmente, como eu falei, tinha essa dificuldade da língua. Foi mais difícil entrar assim, tentar uma conversa com um colega. Sim. Mas eu notei que eles também estavam dispostos a ajudar, claro. Não vai pegar na sua mão e fazer para você também, porque. Mas eles estavam dispostos a ajudar, assim, sempre tentavam Tipo, ajudar, te te introduzir assim, introduzir um pouco. Mas eu notei essa dificuldade, acho por causa de mim mesmo, questão da língua e eu estar me sentindo um pouco tímido. Não consegui desenrolar assim uma amizade com o pessoal francês mesmo. sim, entendi. E como era, tipo, no início lá, tinha calorada? Como é que era a festa? Cara, Modelo de se teve saídas, assim? se teve calorada, não me chamaram não, mas mas é bem diferente, né, do Brasil. Mas Brasil é também pode Brasil, ser porque mas como você foi pra uma cidade menor, né, que sim, se for pra Valence, que apesar que Grenoble é uma cidade pequena, mas é um polo, assim, que, uhum, tipo, tem muitas universidades aqui, acaba que tem sim, calorada, sim, realmente aqui é bem diferente. Mas lá eu não lembro, não teve calorada, mas na primeira semana de volta, assim, das aulas, o pessoal falou que ia ter tipo uma soirée, né, como a eles chamam, noitada, né? num bar, que eu acho que é o único bar universitário no centro lá da cidade. E aí a gente foi. Mas assim, bem diferente do Brasil, claro. Não, Diferente que temos, assim, por exemplo. tipo, no Brasil ia ter no mínimo uma musicazinha ao vivo ali, Sim. um, Um open bar maluco, jogando bebida pra isso, cima. alguma coisa assim. E lá não, é diferente, cara. Sim. Só vendo pra ver. Agora aqui teve, velho. E por sinal, as caloradas daqui, eu fui pra muita calorada de medicina, por Não, eu exemplo. vi que aqui em Grenoble é Sim. diferente quando eu Eu fui cheguei. pra calorada de medicina e tu não tem noção como eles faziam pra fazer as bebidas. Eles Hum, pegavam uns baldes de lixo, tá hum, ligado? Pegavam vários sacos, assim, saco mesmo. aham. Ou então botava dentro do balde mesmo, o balde, enchia de bebida até metade do balde, Lavaram o assim. balde, né? Eu espero que sim, né? Porque eu bebi daquilo ali. Pegava uma caneca lá dentro e botava no copo da galera, velho. É. Era assim. Não, E- lá era mais tranquilo. Tenho vagas lembranças dessa noite. Só lembro do pessoal jogando beer pong. Sim, eles Assim, jogam, tinha tem. música, mas não era, por exemplo, um voz e violão, não era uma música ao vivo. Sim. Era no E o alto-falante estilo lá. da música é mais É diferente um também, né? estilo diferente É também. mais música Mais eletrônica eletrônica, aqui, um techno, né? rap, É. algo do Então, tipo. não, Que já é até difícil da gente entender os rap Uhum, deles, né? sim. Eu- até hoje, eu morando aqui já há quase 3 anos, eu não consigo entender. Imagina na época que eu Mas cheguei. assim, naquela época quando a gente foi, achei legal, porque primeira vez, Sim, tudo era novo assim pra mim, então achei bem legal.
Claro, os meus colegas já tinham dito, não vai esperando como no Brasil, não, porque, velho, não é do mesmo jeito e tal. No mesmo nível de diversão, né? Mesmo nível de diversão, Mas foi legal. E legal, né? aí, depois disso, não teve mais. Se teve, eu não fui lá. Começou a ser chato, né? A mesma coisa Sim, e tal, entendi. só chegar lá, sentar e tomar uma cerveja. Não, às vezes não tinha nem música, eu achei isso meio. Não faz sentido. Meio estranho, Meio né? estranho. Não comecei a ir e a gente começou a fazer soirée, assim, os encontros na nossa casa lá no, em Valence. E aí a gente chamava nossos colegas estrangeiros, chamava alguns franceses também, quando eles podiam vir. Entendi. E vem cá, tô vendo que tu tá de casaco aí. Como é que foi o baque quando tu chegou aqui com relação à temperatura? Porque tu Que já foi, chegou, já tava já no outono, né? eu Chegou cheguei. setembro, ali, final do verão, Na verdade, eu cheguei final de agosto. final de E agosto, é. assim, final de agosto aqui, Quente pra quente pra. cacete. Só que ali naquela noite, quando a gente chegou de noite, a gente veio de TGV de Paris para Valence. E aí em Valence teve que trocar de trem. Que a gente chegou numa H e teve que trocar para outra. Para outro trem, né, nessa H Sim. e para vir para o centro de Valence. Aí quando eu saí fora, eu tava de camisa normal e eu achei muito frio. Tava tipo uns 14 graus. Sim. Não tava 14, tava 17. E o frio, a temperatura mais baixa que eu tinha passado antes tinha sido 14, no São João, em Em Campina. Campina? Em Campina. É porque Campina de É, noite no São realmente cai a João, temperatura, né? a temperatura cai. Então, tava ali 17, eu tava morrendo de frio. E o meu colega teve que me passar a jaqueta dele, porque nem jaqueta pra frio eu tinha ainda, A né? Eu deixei pra gente, comprar aqui. pra gente do Então, Nordeste, a gente é. sofre, viu? A Aí, gente fica enquanto os essa... meus colegas dizendo, velho, tá calor, tu é doido, tá verão aqui. Mas claro, isso era de noite. Sim, era Depois, de durante o dia, noite. realmente tava de boa. Temperatura, tava de boa. Mas questão do clima ali no início tava de boa, só que aí depois apertou mesmo o frio. É, porque aí depois já entra já o Sim. outono e tal. E vem cá, aqui em Grenoble, pelo menos, é do lado dos Alpes franceses. Então, Hum. a gente tem costume de esquiar, toda temporada de esqui o pessoal esquia ou faz snow. Tu já, tipo, praticou algum dos dois? Só esqui, Só snow esqui. não. E, tipo, lá em Valence, lá por Valence, tinha ou tu veio mais pra região daqui Eu não sei próximo? se lá tinha, eu acho que não, porque eu lembro que na época, assim que a gente chegou, no final do ano ali, em outubro, novembro, a galera já tava se planejando para vir esquiar em Grenoble. Ah, entendi. E aí eu não vim, nessa oportunidade eu não Entendi. vim, porque os meus colegas brasileiros não iam vir, aí eu falei, não vou só, porque eu não sei nem falar, aí não sabia falar ainda Sim. assim, tava ainda naquele início, um processo que demora. Aí eu O falei, que eu não sei fui nem foi que eu falar. acabei pegando aula Sim. com os Aí quando, professores. assim, eu tinha uma visão antes de Grenoble e uma visão depois que eu Sim. cheguei em Grenoble, da França e de várias Entendi, porque coisas, né? aí Porque tu fez 2 anos, eu fez fiz 2 anos em um Valence, ano e meio em tu Valence, ficou 1 ano e meio em Valence, aí vim pra cá no início de 2021 fazer um estágio. fazer o estágio. Aí tu trabalhou na empresa, mesma empresa que tu tá hoje, Sim, né? aí no final do Na estágio DFC. E propuseram o contrato e eu fiquei. tá. E aí, com relação ao estágio, tu já tinha estagiado no Brasil ou não? Não, Mas assim, sei que tu não tem, tipo assim, uma comparação com o Brasil com relação a isso, porque tu tá falando que não teve essa experiência, mas como é que foi pra ti? A nível de estagiário, tipo assim, tu hum, acha tranquilo, porque estagiário do Brasil sofre, na maioria das vezes. Trabalha muito e ganha menos. uhum, Até que, tipo assim, eu tive boas oportunidades quando eu tava no Brasil, eu não tive muito esses problemas. Mas tinha amigos meus que trabalhavam 2 vezes mais que eu e ganhava 2 vezes menos, por sim, exemplo. Então, como é que foi a nível de estágio aqui? Tipo, tu ganhava bem? Se puder não, falar, tipo, valores. não ganhava bem não. Se fala um pouquinho como é que foi isso aí. Tá. Não, o estágio foi muito bom. Tá. Eu gostei bastante porque era no ainda é uma startup, né? Sim. E tava ali bem no início, era uma equipe de 10 pessoas, então eu tive a oportunidade de chegar num lugar que o projeto estava começando, né? Então ver o crescimento até hoje, que cresceu muito. Então eu tive a oportunidade de crescer junto, né? Então isso aí é muito enriquecedor, eu acho, quando você tem essa oportunidade. Mas em questão de salário, não era bom Sim. lá em particular, porque assim, quando eu fiz a entrevista com eles para vir, eles não me informaram o salário no início, só me informaram depois.
E eu tava achando, não, deve ser um salário 800 euros, porque eu tive colegas que estagiaram em outras startups que ganhavam 800, ganhavam 1.000. E aí, quando eles me informaram o salário, eles falaram que ia ser o mínimo da lei. Quando eu olhei lá na internet o mínimo que a lei Garantia, assim, garantia os pagava, direitos, né? pagava 3,90 euros A por hora, né? hora. E aí depende do mês, né? Tem uns meses que tem alguns dias úteis a mais. Eu ganhava um pouquinho mais, mas era no mínimo 500 e poucos euros. Pô, é muito pouco, velho. 550 Real. euros. E aí, assim, quando eu soube disso, eu não, eu já tinha dado sim para eles, né? Já tava tudo Não quis voltar indo assim, atrás, né? não quis voltar atrás. E, assim, tive muita dificuldade também para achar estágio, tava com muita dificuldade para achar estágio, porque eu queria numa área, tive que abrir mão de procurar só nessa área, porque não estava achando e tentei em outra área, consegui nessa empresa. Querendo ou não, é um Então, plano que você faz pra sua vida, né? Se você tem pretensões de vir aqui, uhum, você quer tal área, não adianta tu, tipo, ir pra outra, é. né? Então, quando eu vi que estava se aproximando a data ali de começar o estágio, eu não tinha achado, então eu abri mais assim o meu leque de De possibilidades. Não, vou possibilidades. tentar. E aí, quando eles me falaram isso, eu fiquei, poxa, não dá, não vai dar, como é que vai ser e tal, porque é baixo, é Sim, baixo, sim, pô, muito baixo, pô. muito Comparado ao baixo. meu Deus do Sim, céu. e aí a sorte foi que eu tinha feito umas economias da época da bolsa, né? Um ano e meio antes, né? Que eu ganhava a bolsa, eu economizei para poder dar, senão não Não tinha teve como. nem a oportunidade de negociar nada, né? Porque é Não, estagiário, o cara assim, não tem. também a empresa era muito boa. A gente era em startup, tinha alguns recursos, mas desde porque depende da sua visão de startup. Até então eu tinha uma visão de startup que era aquele negócio, good vibes, Sim. trabalho em equipe, tem o Totó lá, tem o PlayStation, tal. Eu tinha essa visão de startup que eu pensava que todas as empresas, por serem startup, tentavam trazer isso, né? Um novo Sim. modo um ambiente de trabalho. Só que quando eu cheguei lá, mesmo sendo uma startup, mesmo a gente tendo uma equipe forte e tal, motivada, tudo era organizado já desde o início como se fosse uma empresa grande. Tipo, a gente era 10, 12 pessoas, mas tinha já os gerentes de tal e tal coisa. Já estava Entendi. estruturado o negócio como se fosse uma empresa grande mesmo. Pra já crescer em Para um já modelo crescer de nesse negócio modelo. Então, assim. desde o início eu falei, pô, pelo que eu sei de startup, aqui a gente tá muito à frente. Pelo que eu conheço do que é uma startup, Uhum. eu acho que a gente tá num caminho muito bom. Acho que essa empresa realmente vai dar certo e tal. E aí a gente foi crescendo. Então, mas durante o estágio, em questão de experiência técnica, também gostei muito. Era uma coisa que eu tinha algumas noções já, tinha trabalhado um pouco nessa área da eletrônica, específico isso que eu faço, mas não muito. Então lá eu tive a oportunidade e tal de desenvolver as competências, né, como eles dizem em Sim. francês. Então foi bem legal. Eu O, gostei bastante. o velho foi nessa época que tu apertou a mão do presidente da França. Não, não. Foi mais Não, pra esse frente, é? aí foi Vou, 2022. vou, vou Foi. querer saber disso aí. Tu contou uma vez e tu nunca explicou. Agora tu me explica direitinho. E na época, assim, do estágio, como é que foi com o pessoal? Porque também foi, tu sai de Valence, vem pra Uhum. Grenoble, uma cidade maior, e aí teu francês já tava ok, né? Tu já se Já, já, sentia mais já confiante, me então sentia tu já confortável conseguia para assim, fazer o que eu quisesse se fazer, né? comunicar com o pessoal. E como é que foi com essa galera? Essa tinha o quê? 12 pessoas? Eram 10, 12 pessoas, E não era lembro. tipo assim, vocês eram unidos? Como é que era com relação assim? Lá a Tu galera era conversava bem muito com o unida, pessoal? mas durante a minha primeira semana, assim, ainda era adaptação. Sim. E aí foi de boa. Foi Foi de de boa. boa, mas Teve algum momento assim, eu acho que não poderia sei ser se. melhor. Hoje Sim. eu sei que poderia ser melhor, mas eu cheguei ainda assim, pô, minha primeira experiência numa empresa que, sabe, eu cheguei, como é que vai ser? Eu não queria incomodar, tipo, deu Sim. meio-dia que a galera ia comer, eu falava assim, pra mim mesmo, não vou sentar lá e comer com eles me chamaram.
Eu vou Tu comprar comia só? Não, aí durante umas 2 semanas eu tava indo comprar minha comida no Cruise, né? E comendo sozinho ou com alguém Entendi. conhecido lá de fora. E aí voltava. Só que aí eu fui percebendo que eles estavam esperando também que eu Que me tu integrasse. Eles fosse. estavam com medo de eu não se integrar muito bem na equipe. E aí eu percebi, não, então, tipo, eles são bem de boas. Aí foi quando Sim. Teve algum tudo. momento assim constrangedor que tu lembrou alguma coisa assim que tu. Ah, não acredito que eu fiz isso aqui na empresa, logo como estagiário? Não, Não? mas teve um momento já depois, assim, com 1 mês e meio, acho 2 meses de estágio. Toda sexta-feira tinha uma reunião de projeto que era o meu projeto de estágio. E Sim. aí vinha o CEO, tinha eu, um colega que era o meu tutor de estágio, o CEO e o gerente da eletrônica lá, né? Que é o Sim. cara que é o meu chefe assim direto. Era toda sexta-feira, que aí era para falar coisas relacionadas ao meu projeto em específico. E aí a gente falava era no máximo 30 minutos. Só que aí uma vez a gente sempre fazia isso no meu computador. Todo mundo vinha, a gente Sim. discutia, via os avanços e tal, o que é que poderia melhorar, o que é que tá faltando fazer, se precisava comprar alguma coisa. E assim, eles sempre diziam, se precisar comprar alguma coisa, o que for, componente, placa de avaliação, etc. Mas eu não queria, eu ficava, não quero incomodar, pô, tipo, eu ficava com isso ainda, assim. Sim. Enfim, então eles ficavam fazendo, a gente fazia essa reunião no meu computador. Tá. E aí teve um dia que o CEO foi pro quadro e chamou eles dois pra irem com ele. Com Tipo, ele. eles iam planejar alguma coisa lá. Aí ele não mencionou meu nome. Aí eu fiquei no meu computador, tipo, não queria incomodar, não ia chegar na reunião do cara, no negócio do cara, e eu fiquei no meu computador. Só que 10 minutos depois eu percebi que eles estavam me esperando. Eles estavam lá discutindo, mas tipo, eles estavam me esperando também, porque Sim. eu tava fazendo parte daquilo. Aí foi quando eu entendi, peraí, então eu sou realmente parte desse negócio. Então, teve esse momento que eu fiquei, pô, deixei os caras esperando assim, e depois o meu colega que trabalha comigo me falou, ele tinha te chamado também, não sei por que tu não foi. Aí eu falei, não sabia que era pra eu ir. É, porque a gente Então fica foi um meio, pouco. meio assim, sem Mas saber, é né? o início, acho que é É, o início é normal. É normal. normal. Entendi. Tem muita, Aí, assim, por ser uma diga. startup, eu tive a oportunidade de ter várias experiências, assim, que eu acho que eu nunca ia ter numa empresa grande. Tipo, só em Sim, porque conhecer o CEO meio que tu do. participa de todas as etapas da Exato, empresa toda, né? exato. Assim, eu não me Ao arrependo, todo. não foi o dinheiro ali que. Hoje eu digo assim, não me arrependo de ter feito, mesmo tendo esse downside aí do Sim, salário não sendo grande, porque isso é uma coisa que muita gente se motiva ou se desmotiva com relação do entendi, salário. entendi. Aí tu fez 1 ano e meio com a faculdade, 3 semestres, né? E depois tu fez Estágio. o estágio. E esses primeiro intercâmbio, né? Esses 2 primeiros anos, tu, tipo, viajou muito? Como é que foi a experiência, assim, geral? Tô na Europa, foi realmente um sonho, assim? Foi. Foi um sonho realizado? Sim, Curtiu? Como sim. é que foi? Poderia ter curtido mais, né? Mas foi muito bom. Eu viajei um pouco. No final do ano de 2019, eu viajei com um amigo. A gente foi Portugal e Espanha. Sim, E aí, no início de 2020, a gente foi para Hungria e para Alemanha. massa. Foi bem legal. Qual é, Tipo, tipo, tudo assim era se tu novo para mim, né? fosse nivelar, assim, um top 5 de países que tu mais gosta aqui? No geral, né? Não precisa ser só na Europa, pode ser, tipo assim, de todo mundo. Tirando o Brasil, né? Brasil é top 1. Sim. Top 5 de países Tu que, já que eu visitou. já visitei. Isso. Londres, Sim. Inglaterra, no caso, né? Inglaterra. É, Alemanha eu gostei bastante. Hungria, que eu achei muito bonita a Sim. Hungria. Sim, passei pouco tempo, mas o que eu vi achei muito, muito bonito. É, não visitei tantos assim também, né? É, acho que Itália antes de Itália. Portugal e Espanha. Entendi. E dessas viagens, assim, qual foi o momento mais marcante? Tem algumas histórias aí por baixo, escondidas? Não, tem não. O mais marcante que eu acho foi quando eu fui para Paris a primeira vez que eu vi a Torre Eiffel. Que tu viu a Torre Foi Eiffel, a né? primeira vez à noite. Assim, era de tardezinha quando a gente chegou e à noite, quando as Que luzes ela começam a brilha, ser. né? Acho que Assim, é.
tipo, foi muito, muito bonito. Aquele, tipo, foi um momento, pô, realmente vale a pena você sonhar com o que você quer e tal, e batalhar até chegar lá, porque pra mim foi o pico, assim, pô, eu queria ver isso aqui realmente ao vivo Conseguiu, e né? Chegou. consegui. E teve, tipo assim, teve algum. Pô, tu não passou nenhum perrengue em nenhuma viagem? Sim, Ah, passei, né? então, um Isso aí tem, isso perrenguezinho aí aí. tem. Diz um perrenguezinho que tu já passou A aí. gente chegou atrasado num voo perder o voo na Alemanha. Era um voo que Sim. era para a Hungria, a gente ia passar mais tempo, só que aí perdeu o voo. Era 5 horas da manhã, a gente chegou atrasado. Foi culpa de vocês, no caso, né? É, a gente, na verdade, não foi culpa nossa, porque a gente chegou no aeroporto. É aquela coisa, viagem da Sim. gente estudante é para dar errado mesmo, porque o aeroporto era mais afastado, né, de Berlim, que é low cost, as companhias low cost pegam os aeroportos mais afastados. E quando a gente chegou, foi correndo pro portão. Na TV não estava mostrando qual era o portão exato, então a gente saiu tipo no corredor atrás do portão. A gente passou por uma galera e passou direto, né? Não pediu Não perdeu informação, né? informação. Quando a gente voltou, essa galera não tava mais lá e era Era o lá. teu voo. Aí a Caramba, gente e tu fez perdeu. como? Foi Não tem realocou? o que fazer, né? Teve Teve que que comprar pagar outro outro. na hora. Comprar outro para outro dia. Voo que tinha saído 15 Ai, euros antes, na hora foi 45, 50. nossa senhora. O cara deve ficar chega com aquele sentimento de. É. Aí ainda bem que a gente tinha onde ficar lá em Berlim. Entendi. E teve algum outro Aí tipo teve assim? outro que foi pior. Qual foi? Porque estudante lascado, né? Tem que economizar. E a gente, para economizar 20 euros no trajeto, veio de Barcelona. Era para a volta de Barcelona para Valence, né? Sim, Da Espanha para a França. A gente pegou um primeiro ônibus até Montpellier, que já era na França, e de Montpellier ia pegar outro 2, 3 horas depois para Valence. Isso tudo assim, para economizar 20, 30 euros nesse trajeto sim. total. E aí a gente olhou onde ia chegar em Montpellier e achou que ia ser um H normal, né? Uma estação normal, fechada, Estação você de podia, ônibus, né? podia entrar e sentar em algum banco e ficar esperando. Só que quando a gente chegou lá, era 2 horas da manhã, e a gente ia viajar 2, 3 horas depois, tipo 5 da manhã, e, e era assim, no meio do nada. Era uma parada de ônibus no meio do nada, numa avenida lá, e a gente falou, fudeu, porque era inverno, era janeiro, a gente falou, Já fudeu, imagino o desespero. fudeu, porque aqui a gente vai morrer congelado. Do lado de fora, não tinha nada. Aí ficava olhando Sim. no Maps assim, se tinha alguma coisa E aberta, olha que vocês estavam de hotel. casaco, né? Mas Tava de mesmo assim, quando casaco, passa então muito assim, tempo, o rosto mesmo é o tipo, eu que primeiro pensei, que se nos lasca. 30 euros que eu tinha economizado, eu pensei, não, aqui eu pago 100 se for preciso, mas não Se vou for morrer do lado de pra fora. dormir em um lugarzinho quente, E né? aí tudo fechado ao redor, não tinha nada, nem nada, nada. E aí eu vi no Maps, achei que tinha um hospital do lado. E aí fui lá, eu disse, velho, a gente tem escolha não, disse pro meu amigo, né? Vamos lá. E aí saímos rodeando o prédio todo, atrás Sim. da entrada desse hospital e pedimos pra. Eu, com meu francês bom naquela época, falei, velho, a gente tem um ônibus de 8 horas, de 5 da manhã e tal. Tá muito frio aqui fora, a gente pode ficar esperando aí dentro. Aí ela ligou pra segurança, a recepcionista, e autorizou a gente entrar e ficar. Ainda bem, né, Ah, velho? ainda Que bem, ficou lá mas foi um dentro. perrengue ali. É, Aquele hoje em momento. dia já não passa mais, Não, né? não é por essas coisas. É. E aí, tipo, tu fez esses 2 anos aqui, voltou pro Brasil. Uhum, Aí tu voltou pra se formar, né? Porque como a sim. gente tá, quando a gente faz duplo diploma, a gente tem que voltar para nossa universidade de origem, terminar o curso lá também para validar ambos os diplomas. Uhum. Aí, após isso, tu voltou pra França, né? Isso, para começar o contrato. Tá. Para um contrato de trabalho, por exemplo, qual os modelos de visto que tu adotou, porque tem mais de um Uhum. modelo, para vir inicialmente? Então, pra gente que fez o duplo diploma, né, que tem um diploma da França, eu tinha o de lá do Brasil, né, que eu fui terminar, e já tinha o daqui. Pra gente que tem esse diploma aqui, o governo dá direito a um visto que chama recherche d'emploi, né, tipo procura de emprego, e você pode já pegar esse visto e começar a trabalhar com ele. Então Sim. foi esse procedimento que eu fiz, né?
Ele é E pra válido ele- por um ano, né? Igual É o meu. por um ano. É porque eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o Recherche d'Emploi, E depois ele você é pode válido mudar o de um ano, status, aí né? você muda o status. Que esse Isso. mudar o status é mudar o visto, o título. É mudar de procura de emprego, recherche d'emploi, para salarié, né? Trabalhador. Assalariado. E aí foi isso que eu fiz. Só que aí sempre na prefeitura tem as dificuldades para conseguir pegar o horário. O horário lá para horário, né? mudar de Pra status, marcar um para encontro. marcar o Né? encontro para mudar o status. E aí todo mundo me falava, inclusive na prefeitura eles falaram, não, trabalhe o primeiro ano com de recherche d'emploi, o visto de recherche d'emploi, e depois, quando ele estiver perto De vencer, de né? vencer, você É o que eu tô muda o fazendo status. agora, eu tô E aí fazendo isso. foi o que eu fiz. Eu fiz exatamente isso. E aí esse visto de, mesmo sendo de recherche d'emploi, ele te autoriza a trabalhar normalmente. Por Você, um ano, né? você Aí pode depois tu começar troca pra um de assalariado de por mais um por ano. mais um ano, e aí depende de muita coisa. Você tá continuando no mesmo emprego, no mesmo status, Sim. assim. Se você não mudou de status, você renova por mais um ano e depois por 4. E depois por 10, né? Eu não Algo do sei. tipo, tu não Sei sabe. não, tô indo. E ainda tem diferentes tipos de visto, né? A gente tem um passaporte talão, Sim. assim, também. Que é quando você tem Mas isso aí é para os privilegiados, não é os para não é privilegiados, para quem trabalha em startup, não. Que aí quando você atinge um valor mínimo ali de salário, que é em média de uns 42 mil e Né? pouco anual, né? Que não é muito não, viu, galera? 42, mas é porque quem trabalha em startup É, para com isso. Aí você consegue esse passaporte talã, né? Que é um modelo de visto que, tipo, os pessoal, geralmente de pós-doc, consegue, né? Ele vem eu com acho esse que modelo. até porque quem tem doutorado e pós-doutorado, as empresas, eu acho, são obrigadas a pagar no mínimo isso daí. Um valor razoável para o nível. Entendi. Mas até mesmo tem gente que vai fazer doutorado na faculdade, né? E aí tem um valor que não é atrelado à Assim, empresa. verdade. E aí eles têm o passaporte de isso. talento também. Que aí tem inúmeros benefícios. Uhum. Mas aí pronto, tu foi pro Brasil. Aí Como voltei, foi, comecei tipo, a a volta? Porque a volta Cara, é a volta marcante, pra mim, pelo foi, menos. foi, mas eu voltei numa situação assim, bem aperreada. Porque Sim, eu precisava me formar para voltar pro contrato daqui, né? sim. Tu tinha E uma data já eu já tinha uma data limite, pré-fixada, assim, né? então tinha julho, agosto, setembro. E em meio de outubro eu voltei. Então eu tinha 3 meses e meio para ir pro Brasil, terminar 5 disciplinas, um TCC e um estágio. Aí Eita, não dá para pô. fazer nenhum nem outro bom, né? Entendi. Aí, assim, eu fui no estresse. Tava muito Entendi. estressado, assim. Eu tinha passado 2 anos sem ver minha família e Isso é tal. muito ruim, né, velho? É muito ruim, porque quando eu voltei, porra, eu queria ficar em casa com minha família, matar saudade e tal, comida de mãe, todas essas coisas. Então, quando eu cheguei, eu passei 2 semanas com a minha família e tive que voltar para Campina Grande para começar essa história de TCC, de estágio, tudo isso aí eu tive que fazer. Então, eu tinha data, limite, o TCC e estágio com algumas dificuldades. Então, as disciplinas nem tanto, porque os professores sabiam da situação e então estavam mais Ah, mais flexíveis flexível contigo em a relação a essas coisas. fazer uma avaliação Até depois, mesmo esse que tipo nem de um coisa. professor que impediu o aluno de... Já no final do curso também, então, assim, não que eu não fiz as disciplinas, a gente fez, mas as disciplinas foram de boas, não tava assim. Entendi. Então eu tava naquele estresse de TCC, estágio, Imagina, então velho. foi foda, foi um período assim que eu nem pude fazer uma coisa boa no lado assim, TCC, estágio, universidade, nem ficar com minha família. Porque tu sempre direito. tava dividido ali, né? Aí eu fui pra Campina, passava 2 semanas em Campina, voltava um final de semana, voltava Porque pra até mesmo que tu é de Campina. Rio Grande do Norte, né? Sim. Tu não é da Paraíba, né? Isso. Tipo eu, né? Que eu sou da Bahia. Isso. E pra tu ia ser pior se fosse essa Pra situação, mim ia ser porque, muito tipo, tu pior. é bem mais longe, né? Acabou que por eu ter conseguido validar basicamente todo o resto que Uhum. faltava, só me restou o TCC, né? Uhum. Então, quando eu fui pro Brasil, eu só fiquei me dedicando ao TCC, que eu não precisaria estar necessariamente lá na universidade. E aí validei tudo e deu certo, graças a Deus. Eu não pude validar o estágio, né? Tu não pôde validar? Eu consegui validar o estágio. Olha, foi lá. eu não vou dizer não, porque... É porque mudou as regras logo depois, muda logo depois, né? Como pra azar. Como azar, Pobre não tem vez, não. Porque
Realmente, pra mim foi mais fácil que pra você, Como o realmente. Braftec tem o acordo da universidade e tal, já tá no plano quando você vem que você vai fazer um Sim, estágio, você pode validar o seu estágio aqui e lá. Eu, como não exatamente. fui Braftec, eu tive que fazer uma mobilidade estudantil. Não, o nome mobilidade estudantil é pra todo mundo. O meu também ficou registrado como Então não sei mobilidade por que que eles não estudantil. falaram isso não. Aí eu não pude validar o estágio que eu fiz aqui, eu não pude validar lá, eu precisava fazer Entendi. outro. Não, Só que aí mas eu fui hoje em menino dia também, né? realmente já pode Eu ir. fui menino também, né? De fazer o estágio de novo, podia ter. Mas tá bom, não. Não, Tive vários colegas que ajudaram também, foi uma experiência entendi, muito boa, gostei entendi. do que eu E fiz. aí tu voltou pra trabalhar aqui já, né? E Uhum. como é que tá a vida, tipo, mudou muito tua vida de estudante pra trabalhador? Como é que tá, como é que é essa vida aqui de trabalhar na Europa? Cara, trabalhar eu acho a mesma coisa em todo canto. Não, tá, tô brincando. É boa, eu gosto. Eu acho que eu tenho uma boa qualidade de vida que no Brasil eu não teria. Questão de Sim. salário, cidade segura, esse tipo de coisa. Eu acho que no Brasil o nível de estresse é maior em Porque querendo vários ou não, você tem que aspectos. ter mais horas trabalhadas para ter a Então, mesma coisa que a gente tem aqui, isso, por exemplo, isso. né? A gente trabalha muito menos se for comparar em termos de salário do que a É, gente trabalharia no Brasil, né? uhum. Então a gente se estressa Sim, a gente menos, estressa menos, a a gente questão tem assim do a segurança, gente tem uma certa segurança, é, o seu salário permite você de viver bem, o poder de de compra é alto, né? de viver bem, de sair se você quiser. Então, eu acho muito bom, não tenho assim do que reclamar. E Claro, se o dia a dia, tipo, morando aqui aí essa questão na de dia França, assim, pra ti, como é que é, assim, com relação à culinária, com relação a ambiente, a, tipo assim, a cultura francesa. Como é a acho que cultura como eu já francesa tô pra aqui ti? há 5 anos, eu tô adaptado a tudo isso, mas culinária é bem diferente, né? A gente sempre Sim. sente falta da comida brasileira, comida raiz, Hum. mas a gente se adapta, né? As comidas daqui. No início eu tive vários problemas, assim, de adaptação, de achar coisas que eu era acostumado a comer. Algumas comidas, assim, daqui, pra mim eu achava bem estranho. Ah, por que que a gente tá comendo só isso, ou comendo assim, Sim. sabe? Algumas comidas faziam mal, mas eu acho que era tudo a mudança do início também. Estresse. Mas hoje é bem mais de boa, não vejo problema Não é com isso, algo não. que te impediria, Não, por exemplo, de morar aqui não, por conta desse tipo de coisa, né? Você não. já tá adaptado E a questão 100%. assim, vida fora do trabalho, eu acho que hoje eu tô bem adaptado a essa situação que eu tô, mas eu sinto muita falta, assim, dos meus colegas do Brasil, dos meus amigos mais próximos. Eu acho que estando aqui, você tá aqui porque você gosta, porque você escolheu, você tem algumas vantagens, mas não estando lá, eu tô perdendo muita coisa também, né? Momentos com os meus colegas, meus familiares, pessoas mais próximas que eu cresci. Então eu sinto muita falta disso. Eu fico imaginando, eu queria ver o eu trabalhando, tendo a possibilidade de sair mais lá com os meus Sim, amigos, em vez de ir aqui, que aqui eu já conheço. Então eu acho que eu sinto muita falta disso. entendi. E agora tem uma coisa que tu não me contou. Sim, Aperto de mão com o Macron. sim, o da Tô Perdimão com o curioso agora pra Macron. saber. Então, em 2000, a gente como é startup Sim. tem uma Uma ajuda assim, feira? Ah, tá. não, a gente participa de todas as feiras assim Entendi. que possíveis que a gente pode ir e tal. E uma delas é a VivaTech, que é tipo um dos maiores eventos de tecnologia da Europa, do mundo e é sempre na Europa, a Sim. VivaTech. Nos Estados Unidos chama CES. Eu não lembro o que é. Science, Não, CES, eu não sei o que é. CS. Mas é também um do. Eu acho que esse é o maior do mundo, evento de tecnologia. Todas as empresas vão estar lá mostrando as últimas inovações. Você vai ver Samsung lá, você vai ver. Não sei Xiaomi, né? Que é chinesa. Mas você vai ver Apple, você vai ver Sim, todas sim. essas empresas, LG, com as últimas inovações realmente que elas podem ter.
Tipo, os meus colegas foram esse ano para o CES, nos Estados Unidos, e eles estavam querendo ver no stand da LG, né? Não sei se conseguiram. Uma TV que eles estão desenvolvendo que é transparente, de vidro transparente, não sei. Não lembro muito bem, mas era uma coisa assim, tipo, caramba, As tipo, as coisas de últimas. tecnologia de ponta, assim, né? Exatamente, tecnologia de ponta. E aqui na Europa é o Vivatech. Então a gente, como é uma startup que teve ajuda do governo ali no início e tal, a gente faz parte de um grupo de empresas que a França segue e dá suporte para o desenvolvimento. São assim, empresas chaves para o futuro assim, da França, econômico e tal, para ter empresas bem-sucedidas. Então, esse grupo chama France Tech. Ok. E aí a gente faz parte. Fazendo parte da France Tech, você, quando tem essas feiras, você tem direito a alguns stands no grupo lá da France Tech. Na parte da France Tech. E aí a gente tinha uma lá e tinha uma outra também, em outro lugar. E aí, durante o evento, que foi 4 dias, no último dia à tarde, Macron devia vir e passar. França, né? Sim, Macron devia vir e passar no evento. Era em Paris, né? Então, no plano onde Macron ia passar, ele ia passar lá nessa parte da France Tech, Sim. onde tinha todas as empresas da França, né, suportadas pelo governo francês. E aí a gente já tava sabendo, assim, todo mundo falando, velho, quando for na hora do Macron vir, a gente vai pra lá. Só que eu tava assim com isso na cabeça e aí, assim, não acreditava. Caramba, o presidente da França, que tipo, ele vai ficar alguns metros de mim. E aí a gente Eu foi. já imagino tua cara te conhecer. Não, mas aí foi decepcionante na hora. Eu vou te explicar por quê. E aí a gente tava lá, eu e esse meu amigo, deu 4 horas, o presidente ia vir, tipo, 4h30, e aí começou muita gente chegar, muita gente mesmo chegando. o presidente. Isso, e aí chegou os seguranças, já foram botando cordas, assim, porque ele ia fazer só um tour nessa zona para ir para outro lado e conversar com o jornalista. Então, começaram já a botar corda, e aí foi que chegou gente. Tipo, muita gente querendo ver, querendo ficar do lado da corda. E eu e meu amigo, a gente tava bem perto. Tinha só uma menina, assim, de frente a gente. E eu e meu amigo, assim, de trás. Outras pessoas, assim, todo mundo se empurrando. E o meu amigo tava com um dos nossos produtos na mão, né? Tá. E eu também, eu com o celular filmando. Aí, de vez em quando, alguém gritava, eita, ele tá vindo, não sei o quê. Lá vem ele. Aí era fake. Pra gente Pra zoar esperar, só, assim, né? pra zoar. A gente tinha que esperar 5 minutos. Enfim, a gente ficou lá nesse tumulto esperando. E aí lá vinha ele, falando com todo mundo, do que tava do lado da corda, claro, dando a mão assim para todo mundo, falando, o pessoal falava, bonjour, monsieur le président, e falava alguma coisa. E aí eu tava do lado do meu amigo, essa menina na frente, o meu amigo conseguiu entregar o nosso produto para ele, falou uma frase para ele falou, interessante, não sei o quê. Essa menina conseguiu tirar foto com ele, eu já tava aqui tirando foto, tipo, o vídeo assim em mim, e aí chegou na minha vez, eu já tava mais para trás, porque quando eu tava tirando a foto, o pessoal foi tumultuando e eu consegui falar com ele. Eu só falei assim, bonjour, monsieur le président, e fiquei sem reação, eu fiquei olhando para ele assim, tocando na mão dele, bonjour, monsieur le président. Tu pegou assim, na mão dele real, né? Peguei assim de longe. Dele. Aí ele falou bonjour, e passou e foi falar com outra pessoa. Aí eu fiquei, caramba, toquei na mão do Macron. Tipo, caramba, muito massa. Só que assim, não tinha ninguém das pessoas que estavam lá tirando foto de mim com a mão lá. Só que eu tenho um vídeo assim, que eu gravei assim, de longe, e tem a minha mão só lá falando e ele respondendo. Mas não tem uma foto, infelizmente. Boa, velho. Mas eu fiquei sem acreditar, velho. Mas acontece, né? Vai que tem outra oportunidade também. Era pra ter falado, pô, Macron, ajuda Ciro lá, ajuda nós no Brasil. Ajuda nós no Brasil. Não, agora tá realmente... A partir de agora, eles falaram que até, tipo, final de 2024, se não me engano, vão ter 88 mil bolsas entre Brasil e França. Eles atualizaram, né? Fizeram, tipo... pelo sim, menos, ele botou foi no Instagram. Agora, né? Ele foi pro porque, Brasil tipo, agora. a gente, atualmente, hoje a gente tem em torno de 5 mil bolsas entre Brasil e França. E eles iam aumentar até pra 8 mil bolsas, no total. Sim, pra 8. Era 80. Bora ver, né? Hã? Falei 80? 8 mil bolsas. Aí bora ver, né? Porque, tipo, é justamente até por isso que a gente tá aqui, meio que tentando incentivar o pessoal, mostrando pra eles que tem outras alternativas, geralmente. Não só Brafitec. Não só Brafitec, né? Tipo, tem até... Você já falou aqui hoje que tem a sua bolsa que você vê que foi de excelência internacional. A gente já viu uma bolsa da Fundação de Suíça, que no episódio passado. Então, tipo assim,
Tem vários. Tem né? várias alternativas. Você pode também vir e trabalhar aqui. Você pode vir trabalhar, né? A gente tem amigos que veio sem bolsa nenhuma, só tipo, veio mesmo. Eu Pode conheço um falar. cara que estudou comigo lá em Valence, né? Era um dos meus colegas mais próximos lá. Que ele vem de um país da África. Ele veio para terminar, para começar a universidade aqui, né? Porque aqui eles começam a universidade com uma espécie de preparação, né? De Prepara, 3 né, anos que e eles depois 2, 3 anos e depois 2 ou 3 anos de universidade. E esse meu colega veio para fazer a prepar aqui. E desde o início que ele chegou aqui, ele trabalha e estuda. Ele trabalhava e eu estudava, vejo, né? eu vi Então, muito assim, isso, velho. o que ele Muito isso, fazia, eu muito, fiquei, muito isso. pô, do caralho, porque ele morava em Lyon, trabalhava em Lyon num restaurante e vinha pra Valência estudar. Ia É pra tipo Valência. 1h20 de trem todo dia. Pô. Todo dia. Tipo assim, a gente que É veio longe, com bolsa muito longe. literalmente privilegiado, velho. Porque a Sim, gente sim. tinha outras, assim, que a gente... Até outras pessoas que vinham com bolsa, mas as bolsas eram valores, assim, baixíssimos. Principalmente da África. Tipo assim, 400 euros por mês pra... Já vi 300 euros por mês. Eu acho que, na verdade, eu falei 400 já aumentando. Porque eu acho que eu também tenho na minha cabeça que foi 300 a bolsa desse amigo nosso. E esse 300 era pra, tipo, alimentação, Pra tudo, pra né? pagar Assim, aluguel. não dá. Você tem que fazer alguma Realmente coisa. É muito apertado, tem que fazer alguma coisa. E até nesse caso aí, que o caso dele foi o Mussá, por exemplo, a nossa universidade, né? A gente tinha lá o Cruz, que é onde a gente comia, fazia as refeições. Aí tinha uns valores que era pra todo mundo, que acho que era 2 euros e alguma coisa. E pra galera de baixa renda era tipo assim, mais de 50% mais barato, tá ligado? Sim. Então são formas que até a própria universidade ajuda, tem bolsa pra biblioteca. Então, tipo assim, a galera que vem pra cá. Eu acho assim que é bem possível. É bem possível, a galera que vem pra cá, mesmo sem bolsa, tipo assim, fazer uma preparação financeira antes de vir, né? Tentar alguns tipos de trabalhos no Brasil e vir pra cá, porque aqui também tem outras alternativas que você pode estar conseguindo. Eu acho que o mais complicado é a questão de visto, assim, conseguir uma autorização, um visto, quando você está no Brasil, porque você pode estar disposto a, não, eu vou para lá e arrumo um emprego de garçom, assim, num restaurante, sei lá, no final de semana, estudo durante a semana e tal, consigo fazer isso, não é problema nenhum para mim. Até, assim, porque a gente conhece gente que faz isso no Brasil, Exatamente. então aqui seria em teoria mais fácil. Por que mais fácil? Porque o poder de compra é maior. É maior, né? então você o pouco consegue, ali já é o suficiente para você vai conseguir trabalhar menos e viver melhor. Então, mesmo você estando disposto a fazer isso, eu acho que o mais complicado antes é conseguir essa autorização, esse visto quando você está no Brasil. É até o que a gente tenta sempre trazer. Essas dicas, essas possibilidades de como fazer esse tipo de coisa, né? Principalmente porque por isso que é tão importante assim um meio acadêmico independente da idade que você tem. Sim. Vir até você pode conseguir, por exemplo, um visto e fazer um curso de francês aqui. Tem cursos de francês que você pode vir, que é assim, em média, uns 600 euros por semestre. Então, ali é 600 meses por 600 euros por 4 meses. Então, 150 euros. Então, 150 euros, você trabalhando no Brasil, você consegue esse tipo de, isso aí você consegue, suporte financeiro, né? Claro que a gente está generalizando aqui. Tem pessoas que realmente têm uma vida mais restrita, mas a gente levando em consideração que se você passar alguns anos trabalhando no Brasil, se preparando, e aí você vem aqui para fazer um curso de francês, pagando um valor que, tipo assim, não é absurdamente alto, e aí você consegue um job student, alguma coisa assim, algum trabalho que tem vários aqui, tipo, trabalhar em supermercado, trabalhar em restaurante, você consegue realmente mudar a sua vida, assim, por um curso de francês que você tá indo fazer, né? É realmente ter coragem, é ir atrás, é botar as caras assistir o podcast. Assistir o nosso podcast ou por aqui, exatamente. É esse tipo de coisa, é esse tipo de informação que a gente tem que tentar passar pro pessoal. Eles entenderem que, apesar de ser difícil, não tô também normalizando aqui como se todo mundo fosse conseguir isso, mas pegando dicas e se esforçando não é algo impossível, é algo que realmente tem um caminho legal para você conquistar isso, né? E aí, tu já tá hoje, já falou um pouco sobre, tipo, tua vida aqui, cultura, já tá 100% adaptado, e pensando então já no futuro. Tu pensa assim, tu se encontrou aqui com relação a morar aqui para sempre,
A gente hoje mora numa cidade, querendo ou não, pequena da França, né? Então a gente está meio que restrito de algumas coisas, alguns eventos, grandes eventos. Não sei qual é o teu estilo também de vida, mas assim, tu pensa em passar muitos anos mais aqui, ou pensa em para outra cidade, não sei, da Europa, Uhum. ou necessariamente dessa região, ou tu pensa em voltar para o Brasil, por exemplo, que é sempre uma Cara, opção, né? quando eu vim a primeira vez, eu já vim assim, não, vou aproveitar ao máximo e tal, sempre quis fazer isso, mas eu vou voltar, porque o Brasil aqui é o meu lugar e tal. Uhum. Então eu sempre falei isso pra mim mesmo, que vou passar 5 anos, eu que dá, e volto. Só que assim, 5 anos já passou, né? Já passando, e eu não vejo querendo voltar pro Brasil agora. Mas ainda continuo dizendo, quero voltar pro Brasil um dia. Não Sim, sei se também daqui a 5 anos, mas que, quero voltar, porque querendo ou não, meu lugar, é, eu suas nasci origens, lá, né? minhas origens, então assim, eu fui criado, eu vivi lá 23 anos, e aqui 5, não tenho como mudar esses 23 em 5. Mas Sim, também, passando muito tempo aqui, vai dar um talvez você balanço mude depois, um né? pouco esse pensamento. Então, eu quero voltar pro Brasil. Só que também, morando aqui hoje, eu fico com muita vontade de se mudar para outro país, ver outra cultura, ter outra experiência, né? É. Sim, até mesmo tu comentou comigo que tu comprou um carro recentemente, né? Uhum, Que isso aí já também te dá uma possibilidade de tu conhecer mais aqui sim. a região, né? Porque querendo ou não, a gente fica naquela sempre de viajar, vou pegar um ônibus, vou pegar. A Hum, gente fica com um pouco de limitação com relação ao transporte, que é uma coisa que a gente mesmo se opõe, né? uhum. Preguiça às É, vezes. com o tempo a gente quer o conforto O- de ter um carro, né? exatamente. Tipo, até mesmo o processo do carro. Foi complicado comprar um carro aqui? Não, não, Foi eu a achei. burocracia, assim, até Não, mesmo tu ser estrangeiro mudou alguma coisa? não mudou. O que muda, assim, entre aspas, é que a gente não conhece, né? Esse caminho das Sim, pedras, assim, como é aqui, a gente conhece no Brasil. Mas aqui, como eu nunca tinha comprado e tal, nunca tive uma experiência assim nesse sentido, então não sabia como fazer. Então eu já estava pesquisando e, claro, fui me informando com os colegas e tal, como é que a gente faz, a questão da documentação, como é e tal. Mas aí foi bem tranquilo. No mesmo dia, assim, claro, você viu o carro, decidiu comprar, se você quiser, no mesmo dia você já sai com ele. Porque perfeito. você faz tudo online, tem um aplicativo e tal, já transfere o documento de um para o outro. Claro, a França tem muita burocracia, mas isso aí eu achei rápido. Isso aí, porque é seguro, né? Sim. Quando você tem que gastar, eles são muito gentis. Então, o que eu poderia achar que ia demorar era a questão do seguro, né? Aqui na França, ter seguro de carro é obrigatório. Então, eu achei, esse negócio de seguro pode demorar. Não era nem a questão de resolver com o cara que a gente tava comprando, era questão de seguro que eu tava com medo que demorasse. Mas não, eu liguei, no mesmo dia eles fizeram o procedimento. Se eu quisesse começar a validar o seguro daquele dia, já era possível. Sim. Então, foi tudo bem rápido. Quando eu decidi que ia comprar, fui ver o carro, vi, confirmamos e tal, fiz o pagamento, a transferência, e a gente faz o procedimento no aplicativo online do governo, bota no seu nome, é, que mais? Endereço, suas informações, a dele, e aí já está automaticamente transferido para você o carro. Com 10 dias você recebe na sua casa o documento no seu nome. E como tu fez com relação à carteira de habilitação? Tu fez uma equivalência da tua habilitação tu já tinha habilitação no Brasil? Já tinha habilitação no Brasil, e aí fiz só como é que chama? Não, não lembro. A conversão para ter a Sim. carteira de habilitação francesa. Você Aqui você faz o paga alguma pedido, coisa? paga para traduzir os seus documentos, né? Você precisa de alguns documentos, você precisa da cópia da sua carteira de motorista, então você precisa transferir isso, eu acho. Um documento que é do Detran do Brasil, que é uma Sim, certidão de pontuário, eu acho, que chama, sim. que é um papel do Detran alegando que você não tem pontos na sua carteira, que está tudo ok, nunca se envolveu com um Problema, essas problema. coisas. Então, essa certidão você tem que transferir também. Não lembro se tem que transferir mais alguma coisa. Manda isso, espera eles validarem. Quando validar, você manda a sua carteira para eles, Pro para o órgão Brasil, né? daqui. Não, para o órgão daqui. Aham. E aí eles te mandam a sua habilitação, carteira de motorista francesa. Ah, entendi. E aí ela é válida por 10 anos, eu acho. Pô, massa. Brasil agora também é 10 10 anos, anos. mudou.
Só que aí você teve que enviar a sua pra eles, né? Então Sim. não faça uma cópia antes. Entendi. E já chegando no final, assim, do bate-papo, eu queria que tu, tipo, pensasse, assim, em alguma coisa que tu pode falar com o pessoal, que são, assim, dicas, advices, assim, Hum. quais são as estratégias que o pessoal pode estar usando. Para quem está escutando a gente agora, que tem o desejo de vir para a Europa ou morar em outro país, no teu ponto de vista, o que é que eles podem fazer, assim, para acelerar esse processo? Cara, Pode falar, Pedro. para acelerar o processo, a questão da língua é indispensável. Se você quer realmente acelerar, é ter sempre esse foco na questão da língua e tentar desenvolver o mais rápido possível, porque é isso que vai te ajudar. Mas a gente entende sim que existem as dificuldades e é complicado, porque você não está no meio, né? Você está aprendendo de longe, mas é preciso. Quanto mais você avançar na língua, vai ser sempre melhor para você, claro. E se não, realmente procurar essas possibilidades, essa experiência de outras pessoas na internet, nesse podcast aqui, que é a melhor, que vai ser a melhor fonte é, de informação para vocês, procurar a experiência de outras pessoas e ver se é aquilo que você quer, né? Se o seu perfil se encaixa naquele. Se você está na universidade fazendo um curso de engenharia, então já procura saber do Brafitec, o que é, como é que faz, já procura se informar. Se você está numa universidade que faz outro tipo de curso, já procura o Campus France. E aí você vê se lá no Campus France o seu curso é elegível a algum tipo de bolsa. É realmente procurar se informar na internet, todo esse tipo de coisa, porque vai ter muita informação, vai ter muita coisa, é muito provável que já tenha alguém com o mesmo perfil que você, que já passou pelos problemas que você quer evitar. Então é isso aí. Obrigado, man. Espero eu te ver em breve, atualizar aqui sempre que tiver algumas novidades, trazer aqui pra gente. Te agradeço. E agradeço a todos vocês. Mais uma vez, reforçando, sigam a gente no YouTube, no Instagram. Façam inscrição no YouTube, ativem o sininho. A gente também tá no Spotify, se vocês quiserem escutar apenas o áudio. A gente tá no TikTok também. Espero que vocês curtam. Deixem sempre o feedback de vocês. E é isso aí. Eu por aqui e é nóis.